Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez na Estação Sabiá, na TV 247, no Rio de Janeiro. Eu sou Regina Zappa e hoje eu estou aqui com a Jaqueline de Jesus, professora, doutora, vou até ler aqui, Jaqueline, que é tanta coisa. Ela é doutora em psicologia social, ativista pelos direitos de LGBTI, de negros e das mulheres, autora de livros, depois você vai falar dos seus livros todos, mas eu dei aqui dois exemplos. Um é Transfeminismo, Teorias e Práticas, e o outro é Homofobia, Identificar e Prevenir. Entre outras coisas que a gente vai conversar aqui, a Jaqueline é também coordenadora do Núcleo de Diversidade N-Divas Marielle Franco, do campus da IFRJ de Belford Roxo. Sim. E aí, Jaqueline, bom, bem-vinda aqui na nossa conversa. E foi muito oportuna a sua vinda aqui, porque você é toda ligada aos movimentos feministas, de LGBTI, e o Dia Internacional da Mulher está chegando. Sim. E eu queria começar falando sobre essa história da Marielle. O que você tem para me contar? Vocês vão fazer algumas manifestações. Como é que está isso? Então, primeiro, obrigada, Regina, pelo convite. Para mim é uma honra estar contigo. Imagina. Por todo o seu trabalho, que acompanho sua história como jornalista, como escritora. Obrigada. Amo. Obrigada pelo convite. Muito bem-vinda. Obrigada. E por estar no canal para poder partilhar com todo mundo algumas ideias, reflexões, experiências. Bem, sobre a Mari, nós estamos aí nessa luta por justiça, né, por Marielle. Nós vamos organizar no dia 14 de março um festival Justiça por Marielle, por 2 anos de execução da nossa representante. Vou mostrar mais aqui. Justiça por Marielle. Quem mandou matar Marielle, né? Que a gente quer saber, precisamos saber e fazer justiça. Que muitos já sabem, mas ninguém fala, né? Temos que ter as autoridades investigando de fato, quem né? mandou matar. Então, isso é uma luta muito grande, porque a Mari, ela representa exatamente essa luta de diversidade, de valorização da diversidade. Quando a Mari, logo depois que foi eleita e quando começou a gestão dela, o mandato dela, ela me ligou e ela decidiu me recomendar como a primeira mulher a receber a medalha Chiquinha Gonzaga do mandato dela, né? E a medalha Chiquinha Gonzaga é uma medalha da Câmara dos Vereadores do Rio em homenagem a mulheres com reconhecidas contribuições sociais. Eu fiquei muito honrada porque ela me explicou que pensava na minha trajetória, no meu trabalho, como algo representativo do próprio mandato dela, do que ela queria para o mandato. Esse trabalho de interseccionalidade, de lutas que se reconhecem porque estamos todas juntas nas lutas feministas, negras, LGBTI, de classe, todas as lutas. Então eu tenho um compromisso também, para além dessa luta política, um compromisso pessoal mesmo, pela Mari, por justiça. Você se sente ali, né? Você conhecia ela pessoalmente e tudo. Sim. E ela recomendou essa medalha, então para você é uma questão de muito mais do que de tudo, né, que ela representa, um pessoal também, né? Eu acho que eu tenho um dever muito grande, eu sinto muito esse compromisso de levar à frente a mensagem, como o Instituto Marielle Franco foi criado, ele é coordenado pela Aniele, pela irmã da Marielle, junto com a Luiara, a filha, e toda a família, a dona Marinete, São Antônio. Então, o Instituto ele tem essa luta para resgatar a memória, para regar as sementes da Marielle, para lutar por justiça. Então, nós vamos ter, dia 14 de março, várias atividades. Diz aonde, o que vão ser, os horários. Sim. Nós vamos começar com alvoradas, com amanheceres em todo o mundo. As pessoas estão convidadas, vai ter um site do próprio Instituto Marielle Franco, em que as pessoas vão inscrever em todo lugar que estiverem, onde vão fazer os amanheceres, como foi no ano passado, que teve no mundo inteiro, mais de 100 amanheceres. Como é que faz isso? Como é que... É só
6 da manhã, entrar no site do Instituto Marielle Franco e escrever que 6 da manhã vai fazer alguma atividade em memória a Marielle. Mas as pessoas podem escrever coisas, quer dizer, a pessoa se inscreve para ver, mas ela pode se manifestar ali no site também? Sim. Ela, no caso, ela vai fazer a atividade na comunidade dela, no território dela. Ela só vai avisar pra gente saber, para podermos divulgar, inclusive para a imprensa, para mostrar aqui a mensagem da Marielle saindo para todos os lugares do mundo. Que legal. Até porque eu acho importante ressaltar, a Marielle, eu diria para vocês que é a figura negra que hoje no Brasil é a mais visível no mundo inteiro. Porque no mundo inteiro se fala da questão da Marielle, da impunidade, da necessidade de luta por justiça das mulheres, população negra e LGBTI. Então, nós temos que resgatar essa memória por justiça, mas também por entender que ela está trazendo consigo lutas ancestrais e visibilizando questões que a gente já tem falado há séculos, né? Então, e foi preciso essa tragédia para que essa luta viesse à tona com mais força, e a Marielle, que fez tanto por todos, né, sobretudo por essa luta em vida, continua a fazer. Sim, né? E nós temos que preservar essa luta, porque senão eles vão vencer, porque é isso que eles queriam assassinando ela, é calar essa luta de todas nós. E calar essa ideia, Então é isso, e estamos aí no 8 de março, eu até brinco porque meu aniversário é 7 de março. Então na véspera já tem festa, dia 8 luta, dia 9 luta, ato no Dia 8 é onde que é? Vai ser Vamos falar todos lá para que as pessoas possam eu sei que está espalhado pelas redes sociais, mas vamos falar de novo. Então, 8 de março, pelo menos eu vou estar mais junto com o pessoal do meu partido, do PT, do Partido das Trabalhadoras, dos Trabalhadores, e a gente vai se concentrar em Copacabana. Dia 9 de março vamos ter atividade unificada de todos os movimentos. Dia 8, domingo, vai ser em Copacabana. Copacabana. É uma passeata, é uma marcha, o que é? Nós vamos pensar em uma atividade ainda, estamos construindo, mas para não deixar passar em branco esse 8 de março no 8 de março. Mas você tinha me dito antes que é um encontro de mulheres negras? Não, vai ser a atividade de todas as mulheres. Todas as mulheres, tá? Todas as mulheres. Quando eu penso, eu digo que um bom exemplo de por que é bom fazer num domingo em Copacabana uma atividade como essa é lembrando a Marcha das Mulheres Negras, que sempre ocorre num domingo, né, em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, e lota, enche. É ali no posto 6, por ali? Ou por ali. Por ali. Então todo mundo a gente vai divulgando como é que vai ser agora. Mulheres e homens também, estão todos convidados. Gente, todo venham. mundo que possa apoiar o movimento das mulheres, venham na passeata do dia, no domingo é o próprio dia das mulheres. E na segunda-feira tem outra manifestação, tem um ato. Que a gente vai estar na Candelária, no centro, o ato unificado de todos os movimentos também, para lutar por justiça para todas as mulheres, liberdade, contra todas as tiranias, contra as violações, os fascismos. Então nós temos muita luta pelas vidas de todas as mulheres. Né? E é isso, a gente. E aí tem o dia 18. E dia 18 ainda de março. Que é o dia pela educação, né? Mas que todo mundo vai se juntar também. Inclusive eu estava, antes de vir para cá, para a gravação, no momento que a gente está gravando, eu estava em uma reunião do nosso sindicato, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do IFRJ, em que nós estamos discutindo as ações para o 18 de março e além, porque a situação é gravíssima, principalmente para nós da educação, porque esse governo que é contra a educação inclusiva, né, ele é a favor da educação que exclua. Né? Ele quer uma educação que favoreça determinadas formas de pensar autoritárias, que favoreçam interesses privados, né, interesses de certos grupos de poder religioso, fundamentalista, importante ressaltar, e econômico-políticos grandes que excluem a maioria da população. Então, nós que somos da educação pública gratuita de qualidade, nós estamos organizados para reagirmos e para buscarmos construir ações efetivas. Então, 18 de março, gente, também é muito importante. Minha luta pela educação. Sem educação inclusiva, a gente não garante o futuro, ainda mais hoje nesse mundo que a gente vive, né? E Jaqueline, tem uma coisa muito importante aqui no teu currículo. Você foi a primeira gestora do sistema de cotas para negras e negros na Universidade de Brasília. Você é de Brasília, Sim, né? Eu sou carioca nascida em Brasília, adoro brincar com isso.
E eu amo Rio de Janeiro. Eu nasci em Brasília, mas não sou cúmplice. Eu gosto de ficar brincando com isso também. Adoro minha cidade natal, mas eu amo Rio. Mas Brasília me deu muito, me construiu. Enquanto pessoa, tive várias lutas também e que me levaram a esses movimentos. Eu venho de uma família negra, minha família materna toda, né? Minha mãe era mineira, meu pai sergipano, se conheceram em Brasília, então já eram migrantes. Meu avô, que era meu avô materno, ele veio de Minas, ele construiu Brasília, foi um dos primeiros candangos. E eu pude, na minha experiência, ver todas essas ações de discriminação e de resistência. Eu cresci na Ceilândia, que surgiu de uma campanha de erradicação de invasões, SEI. Juntaram várias ocupações, favelas, comunidades que haviam no entorno do plano piloto de Brasília e colocaram todo mundo no mesmo lugar. Por isso o nome Ceilândia. Porque o governo resolveu fazer uma erradicação. Foi nos anos 70 para 80. 70 para 80. E aí eu cresci em Ceilândia. Cidade satélite. De Brasília. E aí nós temos essa luta, eu vi na minha rua, eu vi asfalto com 10 anos de idade, para ter uma ideia de como é que é essa dinâmica. Eu comparo muito com Cidade de Deus, aqui no Rio, porque vive essa dinâmica de remoção. Mas nós existimos, minha mãe ela era professora e trabalhou no Centro Educacional de Ensino Médio lá na comunidade, no setor O da Ceilândia. A Ceilândia é dividida em letras, então eu cresci no setor O. E meu pai era operador de computadores na Universidade de Brasília. Então eu sempre tive acesso à educação, porque a educação me salvou. Eu tive acesso a leituras, a livros. Minha mãe dava aula de dia e cuidava da biblioteca da escola à noite. Então eu tinha acesso à leitura também na escola, na universidade também, por meio do meu pai. Então eu venho dessa trajetória, eu conheço a Universidade de Brasília desde criança. Minha mãe estudou pedagogia lá, foi a primeira pessoa da família a estudar, fazer um ensino superior, né? Estudar Isso na foi universidade. Que ano que ela fez? Ela fez quando eu nasci em 1978. 78. Ela conseguiu entrar Entrou na universidade. Na Universidade de Brasília. E eu fui a primeira, depois dela, a fazer mestrado, doutorado, né? E dentro da Universidade de Brasília também. Então eu tenho um compromisso pessoal histórico com a Universidade de Brasília, onde eu fiz minha graduação em psicologia. E no mestrado, e eu já envolvida com o movimento social, em 1997, é bem datado porque foi um ano que me marcou muito, foi um ano que minha mãe faleceu, eu tinha 19 anos, e foi um ano em que eu comecei também a militância LGBT. Eu entrei no Grupo Estruturação de Brasília, o grupo mais antigo de Brasília na época. E daí eu também me tornei presidente do grupo, fiz várias ações junto ao movimento LGBT, do movimento negro. Me aproximei muito de figuras que eu considero históricas, como o senhor Ivair Augusto Alves dos Santos, que foi assessor especial da Presidência da República, na época, na então Secretaria Especial de Direitos Humanos, que era do Ministério da Justiça, depois teve muitas mudanças. E outras militâncias, né, dos Pereira, proximidade, principalmente tive a honra de trabalhar durante um tempo com Abdias Nascimento. Eu fui coordenadora da monitoria da exposição Abdias 90 anos, Memórias Viva, pude conhecer ele, Elisa Larquim, né, sua viúva, e que continua hoje a luta pela memória do nosso decano, né, o mestre Abdias Nascimento. E eu, na graduação, sempre me interessei por diversidade, né? Já era militante, eu buscava unir o meu trabalho acadêmico de pesquisa com a militância. E com os desafios de unir essas duas dimensões, porque... Quer dizer, você é doutora em Psicologia Social, do Trabalho... E das organizações. Da primeira turma desse doutorado lá na Universidade de Brasília. Mas desde a graduação eu buscava unir essas questões. Ainda na graduação, eu ainda não tinha terminado, e eu comecei a criar outra ONG, assim que eu terminei minha gestão como presidente do Grupo Estruturação, criei um grupo de pesquisa sobre sexualidade e gênero, que era o Ações Cidadãs em Orientação Sexual. Eu ainda estava terminando a graduação. E aí consegui apoio de uma instituição, de uma ONG norte-americana,
a Day Human Rights Foundation, para fazer a primeira pesquisa sobre violência e assassinato da população LGBT do Distrito Federal e em torno. Então, nós fizemos esse dado, foi no ano 2000, 2000 para 2001. Então, eu sempre busquei aplicar o conhecimento acadêmico ao ativismo, à militância em direitos humanos, porque eu acho que isso potencializa a ação. Claro. E na graduação, eu me interessei muito por gestão da diversidade. Eu tive contato com essa área dentro da Universidade de Brasília, as teorias, os modelos, as práticas positivas de valorização da diversidade nas organizações. E no período de 2003, eu me formei em psicologia em 2002 e em 2003 eu passei para o mestrado em psicologia. Também na UNB. Na UNB. E eu estava junto com o coletivo Enegrecer, que é um coletivo de estudantes negros e negras na Universidade de Brasília, que foi extremamente atuante na luta pela aprovação das cotas na UNB. A UNB foi a primeira, a Universidade de Brasília, foi isso? Aprovou em 2003. A UNB foi a primeira universidade federal, a primeira instituição de ensino superior federal a adotar as cotas de forma autônoma, sem nenhuma decisão de uma legislação estadual ou de governo. E eu acho que isso é muito importante de salientar. A comunidade, por meio do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, se reuniu junto com o movimento negro brasileiro, com os estudantes, técnicos, professores da UNB e decidiram. E eu acompanhava o movimento. Em 2003 entrei no mestrado e também fui aprovado como psicóloga da UNB. Foi no mesmo dia, foi até engraçado. E percebi que a gente não pensar a ação afirmativa, nós aprovamos o plano de metas de inclusão étnico, racial e social da universidade, que foi proposto pelos professores José Jorge de Carvalho, professora foi o José Jorge, me lembrou que a professora... Daqui a pouco você lembra. Regina... Foi a esposa do professor José Jorge, junto com o professor José Jorge. E eu vou lembrar. E eles apresentaram um plano de metas de inclusão étnica, racial e social da Universidade de Brasília, que foi aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. E nós nos organizamos para pensar a gestão desse sistema. E na época eu apresentei para o que era vice-reitor na época, que era uma figura muito importante para a aprovação. Claro, porque o reitor tem tudo a ver com esse clima, né, mais libertário na universidade, né? Sim. Nós apresentamos para o reitor, eu apresentei uma proposta de gestão da diversidade. Eu fui convidada para fazer assessoria do gestor nessa área e eu propus dois cargos específicos, duas ações específicas. A assessoria de diversidade e apoio aos cotistas, porque eu entendi que a gestão da diversidade lá estava imbricada na questão das ações afirmativas para a população negra, e também o Centro de Convivência Negra, a criação do Centro de Convivência Negra e a coordenação do Centro de Convivência Negra. Porque com a minha experiência do movimento LGBT, nos anos 90, eu tive muito contato com centros de referência, com centros de convivência. E achava que era fundamental não só ter a ação afirmativa e um espaço, uma sala de apoio para os estudantes cotistas, que é até interessante, ter uma identidade cotista, né? Uma identidade que a gente criou. Mas era fundamental que houvesse um espaço que marcasse essa presença negra massiva na universidade. Não que fosse um espaço excludente, ao contrário de, por exemplo, alguns colunistas na época falaram que seria um espaço segregador, não era essa a ideia. É destacar essa presença hoje massiva, então massiva, de estudantes negros na universidade, porque nós estivemos presentes nas universidades, sempre na área de educação, com muita luta e resistência, mas não de forma massiva. Né? Quer dizer, depois você vai continuando a contar essa história, mas você, como gestora das cotas, você tem uma larga experiência aí na reação dos outros estudantes aos cotistas e como os cotistas, porque as pessoas falam muita coisa, não, porque os cotistas se sentem inferiorizados ou porque eles são hostilizados. Como é que funcionou no período que você era gestora, na universidade, da UNB?
Como é que você via, como é que é esse panorama? E lembrei o nome, professora Rita Segato. Professor José Jorge Carvalho e professora Rita Segato, da Antropologia da UNB. Então, foi muito importante, porque como negra, do movimento negro, engajado também teoricamente nessa questão, minha preocupação era, primeiro, quebrar vários estereótipos que obviamente estariam presentes. Porque se nós criamos uma ação afirmativa para a inclusão da população nesse espaço, é óbvio que não basta apenas ter as pessoas ali dentro, porque o ambiente já foi criado de forma elitista, de forma racista, de forma excludente. As pessoas não iriam receber de braços abertos. Quer dizer, o ambiente que já existia, né? Exato. Então, exigia também uma transformação. E uma transformação pela educação dentro da comunidade acadêmica de forma inclusiva e protagonizasse esses estudantes negros, a figura da população negra. Ou seja, entre professores e alunos. Professores, alunos e técnicos. E a comunidade junto. Então, o que a gente tem de efetivo? O que eu observava acompanhando os estudantes, nós tivemos uma diferença muito grande da presença negra já no primeiro semestre de entrada. Né? Então, isso aumentou que eu gostaria muito de saber também. essa presença. Óbvio que houve Você reações. sabe mais ou menos que percentual? Na Universidade de Brasília, é em torno de 20% que nós colocamos de cotas para estudantes. Então, já no semestre seguinte, as cotas já havia uma presença mínima de 20% de estudantes negros na universidade. Então, já muda muito. Claro que não é uma mudança naquele semestre, temos que considerar todo um processo histórico de acumulação da presença, claro. Mas já era muito grande a presença. E principalmente, isso é importante, nos cursos que historicamente a população negra estava excluída, como medicina, direito, cursos mais elitizados. Engenharias. Então, esses cursos, houve uma diferença visível muito grande, que é importante também porque ela traz uma reação que nós precisamos trabalhar, que é a ação da discriminação. Nós tivemos pichações. Pois é, isso que eu queria saber. Houve a hostilização, assim, agressão direta? Teve muita agressão indireta, por meio também de criação de estigmas. Por exemplo... Você falou em pichação. Pichação. Num primeiro momento não houve agressão física, não houve esse tipo de agressão. Havia muitas notícias nos jornais, na internet, né, com relação aos estudantes, muito boato, discriminação mesmo, considerando eles como se fossem intelectualmente inferiores, que tem a ver também com racismo, né? A lógica do racismo reverberada ali. E aí nós fizemos um trabalho de empoderamento dos jovens estudantes, eu busquei muito estágio para eles dentro de instituições parceiras. E vocês faziam reuniões com eles? Sim. Tinha uma coisa que tinha que ter um acompanhamento, digamos, psicológico? Isso, toda a universidade, a área de assistência estudantil se mobilizou. Nós tivemos muitos desafios, porque na época ainda era melhor do que agora, né, com relação à assistência estudantil. Daqui a pouco a gente vai falar de agora. E nós tivemos condição e um engajamento da instituição em apoiar. Nós tivemos episódios sérios, como o incêndio da casa do estudante universitário. Houve uma discussão com estudantes africanos dentro da casa do estudante, houve um incêndio, e aí nós fizemos uma articulação de enfrentamento ao racismo institucional, também organizamos outro grupo para enfrentar esse racismo. Dados objetivos, é interessante ressaltar que os estudantes negros, eles, entrando de forma massiva, eles vinham de comunidades que nunca tiveram acesso à educação em termos de ensino superior, nunca tiveram acesso à universidade. E isso fez muita diferença não só para eles, mas para a comunidade deles, para a família deles. Era uma expectativa muito grande em cima deles. Isso fez diferença em alguns dados que eu acho importantes. Eles eram os estudantes, comparando com os estudantes que entravam pelo sistema universal, quer dizer, pelo sistema fora do sistema de cotas, eles eram os estudantes que mais se engajavam na instituição, que abandonavam menos e que a média de notas era igual ou superior à dos estudantes do sistema universal. Porque eles estavam empenhados naquilo, não por um dever familiar ou só por um título, mas por um compromisso com a comunidade, com a ancestralidade. Isso foi muito efetivo. Vários estudos que a gente acompanhou, para além dos boatos, né, foram muito fortes em mostrar isso, o engajamento do estudante negro, da estudante negra, nessa inserção na universidade. Então, nosso dever, eu sempre ressaltei muito, é trabalhar principalmente o currículo oculto.
aquilo que está além do que é apresentado nos programas das disciplinas. Como que ele acessa determinados professores que coordenam tais grupos de pesquisa? Como ela pode ter acesso a cinema, teatro, a certos livros que, em geral, ele não tem acesso, mas os outros estudantes acabam sendo privilegiados e tendo acesso. E conseguem uma articulação social dentro da universidade que garante a falsidade da ideia da meritocracia, mas não permite que eles tenham acesso para que eles possam alçar também nesses grupos de pesquisa, nesses espaços. Porque não é só o cotista entrar na universidade e assistir às aulas, não é só isso. Não. É toda uma base que ele precisa, um apoio que ele precisa e todo um acesso a determinadas coisas que normalmente eles não teriam e que continuam não tendo. Sim. Só porque estão ali não quer dizer que já têm o mesmo acesso que todos os outros têm. De forma alguma, porque vem de um histórico de desvantagem. Quando nós aprovamos as cotas, nós falamos, temos que trabalhar a isonomia. Por quê? Não adianta dizer que o vestibular, enquanto processo que é desigual, ele garante o mérito, porque você está comparando um estudante que pode ficar só estudando dentro de uma instituição de ensino em que o currículo dela é o currículo do concurso vestibular, com um outro estudante, que é o negro, o pobre, que tem que trabalhar e que as gerações de sua família tiveram que trabalhar e que muitas vezes só pode estudar à noite e que ele não teve acesso ao currículo, muitas vezes, da sua escola. Não é o currículo que vai cair naquela prova do vestibular, porque essa prova é elitizada. Não é à toa que nós temos pré-vestibulares, que é bizarro, né? Escolas de elite que preparam o estudante de classe mais alta, renda mais alta, geralmente branco, para entrar na universidade pública, enquanto o estudante negro está relegado muitas vezes a ter que trabalhar e estudar à noite para poder entrar numa universidade, numa faculdade particular. A prova gritante de que essas cotas são necessárias. Sim, nós temos estudos, eu me lembro de um trabalho que mostrava que já nos anos 50, aqui no Rio de Janeiro, na então Universidade do Brasil, que virou o UFRJ, um grupo de advogados, ele estava processando o Estado, e aí não teve sucesso, mas ele articulou uma denúncia, porque o currículo que caía na prova do vestibular da então Universidade do Brasil era o mesmo do Colégio Pedro II. Ou seja, e as escolas públicas e as outras instituições, como é que era esse currículo? Quer dizer, estava se privilegiando um estudante que a gente sabe que já tem uma possibilidade maior de acessar essa instituição. Como democratizar? O ideal seria que tivesse acesso para todos. E que a democratização viesse desde o vestibular, né? Não só na hora que o cotista entra na universidade. Por isso que nós avançamos muito nos programas de avaliação seriada, no Enem. São conquistas enormes da população, de um acesso mais justo às instituições de ensino superior. E também quando o presidente Lula criou os institutos federais, que foi uma criação do presidente Lula, onde eu dou aula no Instituto Federal do Rio, por exemplo. Porque expande a ideia antiga de escola técnica para uma educação profissional, técnica, tecnológica mais ampla, que inclui, inclusive, o ensino superior, que inclui, muita gente não sabe, isso é parte dessa lógica, que nós podemos pegar um estudante do ensino médio até a pós-graduação. Então, é muito pouco aproveitado o Instituto Federal. E isso é uma oportunidade enorme para a gente valorizar a educação, que sejam reconhecidos, e para sair daquela lógica tecnicista que existia antigamente na escola técnica. Também é um espaço de ocupação de ação afirmativa. Muito importante isso. Agora, eu queria que você me falasse desde que você, enfim, é consciente e se tornou uma ativista, como é que está, e até hoje, e incluindo hoje, como é que está o lugar da mulher e também da mulher negra, né? Trazendo isso mais específico, na sociedade hoje, ao longo do tempo em que você participou de vários movimentos, e, enfim, ao longo desse tempo em que você é ativista. Como é que isso evoluiu ou involuiu? Como é que é a sua opinião sobre isso? Como é que você vê? Nessa leitura, eu sempre lembrando, eu vou antes do ativismo, eu penso na minha mãe, né, como uma mulher negra, uma professora de periferia. Que aquilo já te batia. E que não necessariamente, em função do ideário de branquitude,
ela se colocava como negra. Porque ela me ensinava certas coisas quando era criança que adulta eu fiquei refletindo que eram estratégias para lidar com o racismo. Como nós somos uma família de negros de cor parda, vamos falar assim, mas que historicamente eu busquei os registros da minha família mineira, né? Eles são naturais de Santo Antônio do Itambé, no interior de Minas, é perto de Diamantina, e tem registros do século XIX. Então, desde o século XIX, lá no registro, estava que minha tataravó e meu tataravô eram mulatos, né? Porque eles grafavam até mulato com 2 L. Uhum. E essa experiência de lidar com esse jogo, de enfrentar o racismo e a branquitude é muito presente. Minha mãe me ensinava, prende o lábio, não deixa o lábio tão para fora. Ah, é? É. Eu me lembro que ela falava muito, antes de chegar a entrar na Universidade de Brasília, antes de fazer o curso de pedagogia, ela, quando chegou com minha avó para Brasília, que meu avô veio antes, depois veio minha avó na época ela estava já com 10 filhos. Depois minha avó teve mais filhos. Nossa. Então ela chegou já com os 9 irmãos, ela era a filha mais velha, então era a segunda mãe, né? Você tem milhares de tios. Então, olha só a experiência, ela trabalhou como empregada doméstica. A sua avó? A minha mãe. A sua mãe. A minha mãe chegou em Brasília e trabalhou um tempo como empregada doméstica. E até essa discussão toda que teve agora com o Paulo Guedes me lembrou muito essa luta dela, né? De lutar pela educação, pelo acesso para enfrentar a discriminação. E ela me falava bastante que ela aprendeu com uma patroa dela, ela trabalhava na Asa Norte, lá em Brasília, como usar henna para alisar o cabelo. Então, esses episódios que ela foi vendo como lidar com o racismo e também como não nomearmos muitas vezes como negros, e eu sempre me reconheci como uma pessoa negra. E quando eu entro na universidade, começo a ter contato com os movimentos, eu vejo a importância de nomear e de lidar com essa questão que minha família tinha tanta dificuldade, e é compreensível, porque claro. ela era uma defesa, na sociedade. Quando minha avó chegou em Brasília, praticamente ela teve viver com um trabalho escravo. Então, o racismo é muito forte. E aí esse meu engajamento me fez me aproximar muito do movimento negro, por meio, primeiro, né, desse trabalho das ações afirmativas, mas antes também, quando eu já estava no movimento LGBT, pensando no movimento negro LGBT, junto com o Dr. Ivair Augusto, junto à Secretaria Especial de Direitos Humanos, tive a oportunidade de acompanhar as pré-conferências para a Durban, né, antes de 2000 eu participei de uma conferência representando a Secretaria Especial de Direitos Humanos em São Paulo, uma conferência de cultura organizada pela Fundação Palmares, que na época a fundação maravilhosa, uma direção fantástica da Fundação Palmares, que agora acabou, né? Consciente, né, negra, consciente, e não uma loucura, como né? hoje que quer lutar contra a nossa memória, contra a nossa consciência negra. E eu vejo que houve um empoderamento muito grande das mulheres negras e do feminismo negro na internet, principalmente. Isso é muito importante. Nós conseguimos popularizar o feminismo. Isso foi fundamental. E por uma ação efetiva das mulheres negras em pensar essas questões, por amigas que estão aí, principalmente a Djamila Ribeiro, ela tem trabalhado muito essa questão, e outras companheiras, Carla Cotirene, a Stefanie Ribeiro, várias. E permitido por essa popularização do feminismo, que eu posso te dizer, antes dessa época que a gente vive, por exemplo, nos anos 90, a população entendia que o feminismo era aquilo que a coordenadora do grupo de pesquisa na universidade tal fazia. E hoje não, nós entendemos que existe uma luta popular, feminista, uma luta que muitas vezes não é uma luta de todas as mulheres, mas uma luta que ela junta todas as mulheres, todos os homens, por uma inclusão populacional, uma inclusão de todas, todos e todos. Não é uma luta de todas as mulheres, porque nem todas se engajam, mas é por todas as mulheres. Por todas as mulheres. E pelos homens também, e pelos qualquer homens. pessoa, inclusive as não binárias, né? Que tem pessoas que não se reconhecem como de qualquer gênero. Então, acho que avançamos enquanto popularização do feminismo, do pensamento feminista e negro, as ações afirmativas, enquanto alguém que fui testemunha disso, estive junto protagonizando,
nós avançamos nessas reflexões porque saímos daquela lógica que era predominante de que não existia racismo, que nós vivíamos numa democracia É verdade, racial. até pouco tempo, né? Até pouco tempo. Algumas poucas pessoas ainda repetem isso, mas não é mais um senso comum como era antes. É verdade. E as ações afirmativas possibilitaram a gente rediscutir essas questões. Então tivemos esse avanço no pensamento social. Mas como Que é a coisa mais difícil de você transformar. Sim. É a mentalidade, né? A mentalidade de uma sociedade, e isso aconteceu. Sim. Você tem toda a razão. Essa coisa aqui da descoberta do racismo estrutural no Brasil, que até pouco tempo se dizia que não, não, existe preconceito de classe, mas não de raça. E isso é uma coisa que vem recentemente, a gente descobre isso no Brasil, que é estrutural e que está aí, entendeu? E muito forte, com muita força aí. E que está nas estruturas, naturalizado. Com ações dentro das instituições, nós começamos um processo para transformar as instituições, para enfrentar o racismo estrutural, institucional. E com isso, nós tivemos também as reações, porque todo movimento, quando a gente estuda relações intergrupais, as relações entre grupos oprimidos, opressores ao longo da história, a gente sabe que todo movimento traz um movimento de progressão, um movimento de reação, retrógrado, conservador. Isso aconteceu ao longo de toda a história e a gente vê no próprio movimento negro, quando o movimento negro, nos anos 80, vai repensar aquele ideário que ligava ainda a ideia de movimento negro com a Princesa Isabel para uma lógica de consciência negra, protagonizando a figura da pessoa negra em Zumbi dos Palmares. Então foi um trabalho muito importante de reconhecer que essa memória negra, ela estimula a consciência negra. E nós temos que ter referenciais negros para nos empoderar. Foi muito importante. E que a liberdade não foi simplesmente dada, não, foi uma conquista, por uma mulher importante, né, na classe dominante e branca, né? Sim. Então essa reação exige de nós uma contraposição. E as estratégias têm que ser aprimoradas. Então, a gente vê hoje uma resposta também a essas décadas de avanço no pensamento e de alguma inclusão dentro das instituições. Nós vemos essa onda fundamentalista, político-religiosa, uma onda racista, classista, fascista, LGBTfóbica, mas tudo. Mas isso, em resposta a esse movimento nosso. Isso a gente está vendo, mas eu queria saber se você já sente alguma mudança na sociedade, entre as mulheres negras, entre a sociedade como um todo, já dessa influência nefasta que a gente está tendo, disso que está dizendo, racista, fascista, retrógrada, preconceituosa. Isso já é visível? Já tem uma consequência disso na prática? Sim, eu acho que em uma determinada parcela da sociedade houve, tanto que nós tivemos essa articulação junto, principalmente na internet, nas redes sociais, dos jovens principalmente, pensando de forma feminista, antirracista, anti-LGBTfóbica, anticlassista. Acho que houve um avanço. Porém, ao mesmo tempo, nós tivemos um avanço do fundamentalismo, do pensamento neoliberal, da lógica individualista, que quebra a ideia de interdependência. E isso é muito complicado, porque o que eu percebi nos últimos anos, que houve um processo educativo também das igrejas fundamentalistas, dos grupos de poder religioso fundamentalistas, de pegar as crianças e adolescentes e criar uma geração que foi educada no sentido de reforçar estereótipos. E usando principalmente a internet, as redes sociais, o WhatsApp, tem sido referência. Isso é visível. É visível. Eu dou aula em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e as minhas alunas, a maioria são mulheres negras, e eu digo minhas alunas que a maioria são mulheres. É um campus de economia criativa na Baixada, em Belford Roxo. Então já é um espaço diferente, né, de transformação. E de conscientização também, quer dizer, as suas alunas são pessoas mais conscientes do que seria um campus que não fosse específico, assim? O que elas trazem é um desejo muito grande de transformação, mas não necessariamente elas têm consciência de como muitas vezes a ideologia que elas reproduzem é prejudicial para elas. Então, quando a gente trabalha feminismo lá dentro, quando a gente fala que o empreendedorismo delas tem que ser ligado à economia solidária, tem que ser fora da lógica de mercado, porque elas não vão ser aquelas que vão ser reconhecidas dentro de uma grande marca,
que elas não vão conseguir esse espaço, porque esse espaço já foi ocupado por determinados grupos, a gente leva uma conscientização, saindo da lógica de que trabalhando sozinhas elas vão alcançar tudo, porque essa é a armadilha, elas precisam ter consciência disso. Não é à toa que todo semestre, eu digo, sempre chega alguma aluna, algum aluno, falando que, quando eu discuto racismo, que é porque também o próprio negro ele é racista. Todo semestre tem isso. Por quê? Porque na comunidade se coloca, quando você vai discutir racismo, ao invés de ir a fundo nessa questão, entender como uma ideologia estruturada e que exclui, existe sempre essa tendência de focar no menor e em questões pontuais, em responsabilizar a vítima pela condição. Não é à toa que, como muitas chegam da igreja, ainda são aquelas, principalmente das igrejas evangélicas, que são a maioria das alunas, porque na Baixada Fluminense é a maioria da população, muitas vezes dentro da igreja elas já são aquelas que questionam algumas coisas, sim, mas que precisam perceber que outras reproduzem a opressão sobre as mulheres. Elas questionam por que o pastor exige que ela vista determinada roupa, por que a comunidade briga quando ela usa uma roupa diferente ou tem um certo comportamento. Elas questionam dentro da igreja, mas não pensam em sair daquela igreja e ter outra fé em outro lugar, não? Não, porque é parte da própria construção da comunidade, é o espaço do possível. Então, eu sempre eu dou algumas disciplinas muito específicas. Eu utilizo a partir da psicologia para essas turmas. Então, tem uma disciplina que eu ofereço, que chama Trabalho e Felicidade. Que é muito interessante, as alunas brincam que a gente chora direto na disciplina, que é mais tristeza, choro. Como é que o trabalho pode ser felicidade quando às vezes você faz um trabalho que não é o que você quer, não é a sua paixão, é o trabalho possível, o trabalho que você tem que fazer para sobreviver. Então, né? É isso que a gente tem que reconhecer, como é que é isso? Para enfrentar essa lógica que associa o trabalho com tortura, que é uma lógica histórica, na verdade. A palavra trabalho, ela vem do latim tripaliar. Que é uma lógica da escravidão. Exato, que vem dessa lógica. Porque nesse período, o trabalho era uma coisa inferior. Quer dizer, quem trabalhava eram os escravos. Sim. Então, isso é introjetado até hoje na sociedade brasileira, que trabalho não é uma coisa nobre, ao contrário dos americanos, né, que uma nação construída pelos protestantes, onde o trabalho era o centro de tudo. Aqui o trabalho era uma coisa... O trabalho manual. Tanto que eu falo logo na primeira aula, porque o termo que a gente usa, trabalho, que vem do latim tripaliar, que era usar o tripalho tridente, 3 pau, tripalho. Era um instrumento usado na lavoura, mas que servia também para tortura. O tridente, o tripalho que usava na lavoura, tipo parado. E os romanos... não sabia disso. Pois é, porque a palavra mais comum para falar do trabalho criativo na lavoura, por exemplo, é o labor. Né? Então, as pessoas não usam tanto labor, essa dimensão criativa. Eles começaram a usar a palavra trabalho no sentido pejorativo. Quem trabalha são os escravos, são quem não faz um trabalho intelectual. Essa divisão ainda, né, que no cristianismo se exacerbou, do trabalho intelectual ao trabalho manual. E hoje tem vários dilemas, porque todo trabalhador é intelectual. Ainda mais hoje na sociedade do conhecimento. E que é paradoxal, porque nós temos ainda essa percepção milenar, que foi exacerbada no cristianismo, de que o trabalho é tortura, e de que isso é bom, porque assim a gente alcança a salvação, e que deve ser assim naturalizado. Ou a gente alcança a salvação, ou eles é que trabalham e a gente fica aqui numa boa. Enquanto eles trabalham, né, e fica aí... eles fazem um trabalho que os outros não querem fazer, né? Que aí a lógica capitalista, ela se apropriou muito bem desse pensamento e que hoje se adaptou junto, principalmente aos neopentecostais, nessa ideia do trabalho enquanto aquilo que é digno, que traz toda a prosperidade, teologia da prosperidade, né? E que tem várias questões que na mentalidade dos meus estudantes, da população de forma geral, engana na perspectiva do empreendedorismo de um ideário falso, de uma realidade que eles não têm acesso e que eles são explorados. Quando eu falo, por exemplo, que a gente tem que questionar, por mais que a gente saiba que haja exploração no trabalho e a gente tem que reconhecer para enfrentá-la, não naturalizar, achar pronto, é isso mesmo, porque quando a gente também age assim, a gente esquece que o trabalho criou o ser humano. Nós somos humanos desde o momento em que os nossos ancestrais, com a sua mão, pegaram barro e moldaram alguma coisa, uma obra de arte.
quando escreveram nas paredes das cavernas, pintaram, Ou o próprio desenharam. trabalho de agricultura, porque antes você caçava. A partir do momento que você, né, que o ser humano ficou estável no lugar, precisava trabalhar a terra para comer, porque senão ia ficar tendo que ser nômade o tempo todo, né? Sim, quando caçava, quando as mulheres inventaram a agricultura, porque quem inventou a agricultura foram as mulheres, porque quem é que ficava na comunidade, cuidava das pessoas, coletava as frutas, né, os alimentos, eram as mulheres. Então elas aprenderam como eram os ciclos das plantas. Aquilo, né? E aí desenvolveram a agricultura, com o desenvolvimento da agricultura, e a gente vai ter a cidade se formando, porque com a agricultura a gente pode ter um lugar mais fixo. Né? Então, isso também é importante falar para elas entenderem o papel das mulheres nessa história, que foi muito interessante. Eu estava ouvindo, eu acho que deve passar depois, o Veríssimo falando, da área do teatro, né? Ele falando que se fala muito do homem das cavernas. E eu sempre falo, e a mulher das cavernas? Onde que estava essa mulher? Então, ela estava nesse processo aí de criação do ser humano. Então, o que nós somos hoje vem do trabalho. O trabalho é central para o ser humano. A questão é como o trabalho foi apropriado pela lógica capitalista, pela escravidão, pela exploração, e que a gente tem que reconquistar esse trabalho. Porque também quando a gente não como trabalha, fazer isso? É uma luta. Primeiro, ser essa dimensão. Por exemplo, a gente está trabalhando aqui agora, né? Essa dimensão de exploração, o que a gente pode trazer de vivo para o trabalho, enfrentando esse sofrimento que praticamente está inerente ao trabalho. É um grande desafio de criar estratégias de enfrentamento, de pensar como a gente pode fazer o nosso trabalho ser algo vivo, não preso apenas, isso é ligando muito à psicodinâmica do trabalho. A ideia de que, do Lejour, né? Do Christophe Lejour, que nós temos que fazer o nosso trabalho ser algo vivo, para além do manual. Porque quando a gente segue só o manual, que está a burocracia, nós fazemos o nosso trabalho se morra, vira apenas aquilo que não consegue desenvolver algo vivo. Então, é essa luta para trazer algo vivo, enfrentar o assédio moral, a discriminação, pensar estratégias de comunicação no trabalho. Porque você falou dessa aula que você dá de trabalho e felicidade. Trabalho e felicidade. E tudo isso é o que você ensina dentro da disciplina. Dentro da disciplina é o que você passa para os alunos. E aí esse é o grande desafio, porque como associar o que a gente entende por trabalho para uma nova lógica de trabalho que a gente busque a felicidade. Por isso que é tão difícil, porque a gente vai ver muitos exemplos tristes, né, de exploração, mas que a gente precisa reconhecer. Porque muita gente não sabe como lidar com a assédio moral no trabalho, com a discriminação. Isso tudo é falado nas aulas? Tudo isso eu acho importante falar. Algo que o Freud colocava muito, e aí falando de felicidade, que eu acho muito importante essa perspectiva da psicanálise, de que as pessoas têm que entender que não existe uma fórmula, que é algo muito pessoal. Então, o que será que te faz feliz? E nessa caminhada da felicidade que é muito mutável, né? Extremamente mutável, ainda mais no mundo de hoje. Que uma coisa é pensar a perspectiva de felicidade para os nossos ancestrais, que para eles felicidade era algo destinado, não era como a gente pensa hoje. Eles entendiam a felicidade como um destino, algo que Deus decidiu ou não se você vai ser feliz ou não. E era algo que poderia se avaliar no final da vida. E hoje não, né? Com o desenvolvimento da sociedade dos indivíduos, a gente compreende que felicidade é algo que a gente pode fazer alguma coisa para ser feliz, né? A gente pode ter algum papel nisso. Foi uma construção histórica também. A perspectiva de felicidade mudou muito, mais do que a de trabalho. Então, o que a gente pode fazer para ser feliz? O que significa ser feliz hoje? É uma questão que move o ser humano, felicidade, alegria. Não é à toa que vende, né? Muito. As empresas, o merchandising, o marketing sabem muito bem que a felicidade é imbatível. É imbatível. Felicidade. É o que todo mundo quer. É o que todo mundo quer. Agora, quem vende felicidade? O que se faz com a felicidade? O que traz a felicidade? O que traz a felicidade? É o poder, é o dinheiro, é o amor, né? É o afeto. Então, o que traz? No capitalismo, o capitalismo trouxe uma resposta muito fácil, que é ter coisas. Né? Você tendo, você vai ser feliz. Então, isso é muito... Tem sendo proprietário. Razão, né? Sendo proprietário, tendo coisas, consumindo. Consumir a gente sempre consome, a questão é a lógica consumista, de consumir muito além do que a gente realmente precisa ou do que a gente quer. Então, esse é um grande desafio hoje também, porque a gente tem acesso ao consumismo, não ao consumo em si, mas ao consumismo de uma forma muito direcionada e que não
traz necessariamente felicidade. Pode até trazer alegria, um momento de alegria. Momentânea, né? Uma sensação de alegria, mas não um sentimento de felicidade. Porque a felicidade é muito diferente. tem algo a ver com ser, não com ter. E você, obviamente, precisa ter algumas coisas para ser feliz, mas isso não garante que você é uma pessoa feliz. Eu falo muito, você pode ser uma pessoa que tem muitos momentos de alegria, mas é triste. Ou uma pessoa que é feliz não tendo tantos momentos de alegria, né? Tendo momentos às vezes muito difíceis na vida, mas que você lida de uma forma e que no cômputo total da sua vida você se sente feliz com essa vida. Com quem você é também. Exato. E ainda a polêmica, que eu acho sempre importante, pensar o que as pessoas, a sociedade vende como felicidade. Porque até recentemente, eu não sei, os estudos recentes, acho que na situação que a gente está no Brasil, não se fazem mais tantos estudos sobre felicidade. Acho que as pessoas não devem estar muito felizes. Pois é. Mas até começo do século XXI, tinha muitas pesquisas, até 2010 assim, e que sempre mostravam, não sei se você se lembra, que o Brasil é o país que as pessoas mais se dizem felizes no mundo. É o país mais feliz do mundo. Não, e o Rio de Janeiro era a cidade mais feliz. Né? Mais feliz do mundo, gente. Será que foi um dia, né? Hoje em dia... Então é engraçado, porque mesmo nessa época, a gente vai ver uma ascensão de certos fatos que a gente quer, mas por que as pessoas são tão felizes se elas não têm acesso ao saneamento básico, à educação? Acho que tem muito a ver com essa lógica da alegria e também uma questão da cultura brasileira de, por exemplo, as pessoas não vão te dizer de imediato tão tristes, tão infelizes, elas vão te dar bom dia. Vai ficar meio estranho também numa pesquisa achar que as pessoas de imediato vão te falar todos os dramas delas, né? Tem uma questão cultural, mas eu acho que tem esse dilema das pessoas entenderem como ser feliz, ter acesso ao mínimo, que nós avançamos, né, no acesso ao mínimo. E aí, outra questão também que eu acho importante salientar, ao mesmo tempo que essas pesquisas todas mostravam que o Brasil é o país onde as pessoas se diziam, que é uma coisa se dizer e ser, né, se diziam mais felizes, hoje é o país em que a gente mais consome antidepressivos no mundo, em que nós temos o maior número... É um dado super importante. Sim, temos o maior número de cirurgias plásticas no mundo, a gente está ultrapassando os Estados Unidos em número de cirurgias plásticas, e principalmente algumas cirurgias que é interessante pensar, quer dizer, essa pessoa feliz tem problemas com a própria imagem. Ela tem, ao mesmo tempo que ela fala que os países nórdicos têm muito suicídio, é aqui que a gente consome muito mais antidepressivo do que lá. Então, o que está havendo? Por que essa lógica de mercado da pílula da felicidade, ela deu muito bem aqui? Por que a gente está saindo da lógica da interdependência, da comunidade, para uma lógica do individualismo que resolve com a pílula da felicidade? Não, e o Brasil é um mercado para essas coisas inacreditável, né? Eu atendo a Casa NEM, eu organizei, junto com outras amigas, um grupo de psicólogos que atende a Casa NEM, que é um abrigo LGBTI aqui do Rio de Janeiro. E uma coisa que eu percebo, não necessariamente as pessoas precisam comprar antidepressivo, elas podem pegar no lixo, porque tanto antidepressivo, elas podem pegar no lixo e tomam, e a gente tem que ter um certo cuidado nisso. Como que pega no lixo, as pessoas porque as pessoas jogam fora. Então, é muita oferta de medicação, de substâncias variadas, e isso é extremamente problemático, porque, como eu falei, é muito mais fácil você, para as pessoas, tentarem resolver de forma imediata seus dramas, acharem que um trabalho medicamentoso, por isso que valorizam tanto o psiquiatra, né? Porque quando falam psiquiatra, pensam em remédio. Em remédio, valorizam o remédio, quer dizer, tudo que possa prevenir a depressão e esse tipo de coisa é sempre rejeitado pelos laboratórios, né? E por todo esse esquemão de venda de remédios, farmácia, laboratório e tal, porque a pessoa não pode não tomar remédio, senão quebra. Sim. Quebra. E aí não faz a indústria terapia. farmacêutica, é verdade. Vamos pensar a vida dessa pessoa, a comunidade. Por que essa comunidade não valoriza a diversidade, não valoriza essa pessoa? Você acha que as pessoas estão mais tristes hoje com esse momento de trevas que a gente está vivendo? Estão. Objetivamente eu tenho acompanhado. Quer dizer, eu vi quem é mais consciente em relação a isso, quem é contra o fascismo? Eu tenho observado aumento nos casos de depressão, aumento nos casos de tentativa de suicídio. Eu acompanhei muitos suicídios já. Muitos suicídios, tentativa de suicídio. Você acha que por conta da situação econômica que está péssima ou dessa
situação de aumento de preconceito, de estímulo ao preconceito e ao racismo que a gente está vendo que vem lá de cima? Em função do ambiente político. Porque é uma estratégia também, é um governo militarizado. É uma estratégia genocida. E é uma lógica que eles já aprendem dentro da academia militar, de guerra psicológica. Eles estudam a psicologia militar no sentido de como eu vou lidar com o meu inimigo também na dimensão psicológica. E nós somos as inimigas deles. Então eles têm que nos aterrorizar, eles entendem que tem que nos criar atenção quando eles usam a internet, com as coisas que o presidente fala, que outras pessoas ligadas a ele falam. A estratégia é nos fragilizar, é tentar mostrar que nós não temos sucesso no que nós fazemos. Essa é a estratégia fascista. Essa é a estratégia, para que a gente sofra, para que a gente se mobilize em um sentido negativo, nos prejudique. E o que é um dilema também, porque nós temos sim que reagir. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fica muito preso ao que eles colocam, a gente entra numa paranoia muito grande, uma depressão enorme, um sofrimento. E se não é a depressão que paralisa, é a ansiedade que nós temos a todo momento querendo fazer algo. Nós não paramos, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Desse negócio, não vamos pensar, não vamos parar. Vamos fazer. E eu costumo dizer que a gente está vivendo um período em que o país está tóxico, né? Sim. E não é à toa, é uma estratégia. Então, é uma dimensão do político, acima de tudo. O que então, você tem visto esse aumento de suicídios? Sim. E tudo? Eu e outros colegas da área de psicologia, a gente tem observado na prática, em consultório, no atendimento social, esse aumento. As pessoas, principalmente as que são alvo desse discurso, estão sofrendo muito. As mulheres, negros, LGBTs, principalmente a população LGBTI, tem sofrido muito. Porque, diferentemente, por exemplo, da população de mulheres e negros, que muitas vezes tem um certo apoio familiar, a população LGBTI ela é muito excluída da própria família. Então, nós temos que criar um espaço em que ela seja abrigada, porque às vezes a família não recebe, a família expulsa. E muitas vezes não existe um aparato, e não existe mesmo um aparato social para que receba, não existe um abrigo, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que receba com dignidade uma mulher trans, uma travesti. Se for agora, aqui no município do Rio de Janeiro, uma travesti em situação de rua para o abrigo, ela é obrigada a ficar no abrigo masculino, aqui no Rio de Janeiro. Então, ela não se sente bem. E sofre todo tipo de violência, estupro, assassinato, e fica por isso. Então, a gente tem um desafio muito grande de como lidar... Tem um caminho muito longo aí pela frente. E ainda, esse caminho já era longo, e agora ele está mais difícil ainda, porque está sendo dificultado. Isso que você falou aí do abrigo que não tem, que manda o travesti para a seção de homens... Isso é uma coisa básica, né? Isso já devia existir, essa diferenciação há muito tempo. E agora mesmo é que vai ser pior. Então a gente tem que torcer para que acabe. Não é só uma luta aqui, nossa, das mulheres negras. É uma luta para que o ambiente democrático se fortaleça, para que essas coisas possam progredir, possam andar para frente. Sim, né? Quando você pega a travesti, pega a travesti e não reconhece ela, também tem uma dimensão de não reconhecimento da humanidade dela. Não é à toa que a gente vê tanta violência. Então, é extremamente tóxico o ambiente que a gente vive. Eu tenho pensado muitas estratégias de empoderamento, no sentido de levar informações de cuidados em saúde mental, uma coisa que a gente não tem no Brasil, primeiros socorros em saúde mental para essa população. Porque precisamos, não temos como o Estado nos apoiar, porque município, Estado, falando de Rio de Janeiro, né? E federal, município e federal, tudo eles querem que a gente morra, então. Mas, por outro lado, a representação parlamentar das mulheres negras cresceu... O Sérgio tá fazendo esse comentário que a representação, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Parlamentar das mulheres negras cresceu muito. Acho que muito também por conta da Marielle. Por conta dessa resposta à violência que ela sofreu, isso é verdade. Ao aumento da representatividade negra, principalmente de mulheres negras, mas que ainda é muito pouca. A gente luta por uma representatividade feminina maior no poder, porque historicamente no Brasil a mulher é pensada
na cultura ocidental, mas aqui a gente fala do Brasil, enquanto aquela que está no ambiente privado. Então é aquela que não faz política, que não vai na rua, que não articula. E isso ainda é muito presente na cultura da política partidária, que tem que mudar, porque ainda quem são os dirigentes dos partidos? Ainda falei, os dirigentes são os homens, geralmente os homens brancos. Então é uma luta muito grande. Agora no PT a gente tem a Gleisi, tem a nossa presidenta maravilhosa. Olha só, Jaqueline, a gente está chegando no final, mas olha, falamos tanta coisa importante, toda essa sua trajetória, muito importante, e a gente devia ter mais mulheres como você no Brasil, batalhadoras, guerreiras, que estão sempre na luta da boa causa. Né? Queria te agradecer muito a tua vinda aqui e vamos conversar outras vezes e vamos ficar atentas a esse movimento e no domingo tem um ato em Copacabana. No dia 8, segunda-feira. Dia 9, segunda-feira. Dia 9, desculpa. Dia 9, segunda-feira, tem a manifestação das mulheres, do Dia das Mulheres, que é na véspera, mas que vai ser na segunda-feira, na Candelária, aqui no Rio de Janeiro. O ato unificado. O ato unificado. E no dia 18, no Brasil inteiro, o ato pela educação. Então, e dia 14, acho que 2 anos de luta por justiça para Marielle, 2 anos da execução. Nós queremos saber quem mandou matar a Marielle. E queremos que a pessoa seja responsabilizada, né? Então é isso, Jaqueline. Não vamos sair da rua, né? Esse mês inteiro acho que vai ficar. A gente vai ficar direto. É o plantão, né, gente? É o plantão, é pelas nossas vidas. Pela luta, pelas nossas vidas. Sim. Muito obrigada pela tua participação. Axé. Foi ótimo, axé. E obrigada a vocês que assistiram a gente aqui. E bom Dia Internacional da Mulher para todas e todos. É isso aí, gente. Para todas também. Para todo mundo. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Até mais.